Alô, teste, um, dois. Buenos dias a todos. Buongiorno, good morning, my dear friends. Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Hoy es el día 10 de julio de 2026, segundo día del quinto Congreso de Derecho Transnacional. Estamos ya en la parte más o menos final del Congreso. Ya tuvimos por la mañana dos conferencias de los profesores de Italia, de la Universidad de Padova, y ahora por la tarde, por la mañana, pero ya cerca de la hora de la comida, aquí en Salamanca, vamos a hablar con dos profesores dos profesores de... Aló, gracias. Muy bien, dos profesores aquí, uno de Brasil y otro de Polonia. Para mí es un tremendo gusto compartir este panel con mis colegas y amigos de tanto de Polonia, representando ahí a Red de Iberojur en Polonia y Celia representando la red de Iberojur en Brasil, que es, creo que es la mayor red de contactos. Pero también quería saludar a todos los presentes que vinieron también de Portugal, muchísimos, como yo mismo vine de Portugal, y otros colegas y amigos que están aquí en el quinto Conditras. A mi derecha tengo a la profesora Celia Pierdoná, de la Universidad Mackenzie, y a mi izquierda tengo el profesor Kamil Zarakiewicz, que es de la Universidad de Varsovia. Voy a empezar primero, first, de profesora Celia, second, del profesor Kamil, de ponencia, ¿no? de speech, e a professora Zélia, que além de ser uma grande amiga de muitos e muitos anos, desde a minha época de doutorando, e é por isso que eu digo aos meus alunos e aos meus amigos que quando você é doutorando tem que valorizar muito os professores, porque um dia você vai ser muito amigo dos seus professores que podem te ajudar na caminhada, né? Falar agora um pouco em português. A professora Zélia me ajudou muito na minha caminhada de formação, tanto de formação como aluno e estudante, pesquisador, como também de pessoa, me dando coragem para enfrentar aí os desafios da vida, enquanto eu morava longe da minha família, nas épocas, né, meus pais tinham regressado ao Brasil, e sempre nós nos encontramos aqui em terras espanholas e também em Portugal, né, muitos anos. Então quero aproveitar mais uma vez, nunca é demais agradecer a professora Zélia por a sua companhia, presença, amabilidade, conhecimentos, muitas coisas boas, né, que nós aprendemos, e eu especialmente tive o privilégio de tê-la no lado. E outra coisa que eu sempre digo, ela é gaúcha, né, do Rio Grande do Sul, do Brasil, e a minha mãe é gaúcha. Então, parece que quando ela não tem idade para ser minha mãe, né? Mais ou menos assim. Poderia ser mãe jovem, se quisesse. Poderia. E sempre me deu bons conselhos e eu ouvia com muito agrado, muito carinho. Obrigado, professora Zélia, mais uma vez. Espero continuar a minha trajetória ao teu lado por muitos e longos anos. Então, a professora Zélia, ela é professora do programa de mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde ela tem como disciplina, né, o tema do direito da seguridade social, ou direito da previdência social, que também é um nome que se usa no Brasil e usa na Itália. E ela já fez estágio pós-doutoramento aqui em Salamanca, fez estágio de pós-doutoramento em Madrid, na Complutense, esteve já em Portugal, Espanha, Itália, já com muita atividade de pesquisa e também atividade de docência, o que faz com que ela já se sinta também em casa, um pouco aqui em Salamanca, já faz uns 4, 5 anos, não, 10 anos já que está em Salamanca, já faz 10 anos desde a primeira edição, só parou um pouquinho, não teve uma vez, acho que você parou, né? Se eu não me esqueço, mas era por uma questão de agenda, nada mais. E esse ano, uma vez mais, nos dá a alegria de estar conosco. O tema que a professora Zélia escolheu se chama O Financiamento da Seguridade Social no Brasil e a Reforma Tributária. E é um tema muito interessante, porque nós temos aqui tributaristas, inclusive a Lilian, que acaba de chegar, tributarista, né, vai fazer a ligação entre o direito tributário brasileiro e a seguridade social, que é muito importante. Não vou dizer, porque eu não sou especialista, mas nós já sabemos que a seguridade social depende dos tributos, né, para se manter. Talvez alguma questão nova tenha surgido e a professora Zélia vai nos falar aqui. Então, bem-vinda, professora Zélia, tem a palavra. Na cidade do Porto, quando
quando o Iberojur foi criado, não? Agora, sim. Então, quando o Iberojur foi criado, eu estava no almoço de criação na cidade do Porto. Dos 5 Condestran, eu só faltei um deles, né? Eu comentei ontem, na abertura, que a estada no primeiro Condestran garantiu a minha vinda em 2021 como professora visitante aqui, porque foi quando conheci o professor Lorenzo, que para mim é um modelo de generosidade. Eu costumo dizer, professor Fábio, que só os grandes são generosos assim. E o professor Lorenzo é um deles, né? E eu queria também registrar que, por meio do Iberojur, o professor Fábio, assim, na condição de seu presidente, ele tem permitido essa interlocução. Eu disse isso ontem, que no início era uma interlocução dos estudantes de mestrado, doutorado, pesquisadores, professores da América do Sul, da América Latina, não só do Sul, da América Latina, e também, inicialmente era com Portugal e Espanha, mas agora tem se estendido para toda a Europa. E a prova disso é que nós temos hoje, nessa primeira mesa, 2 professores da Itália e nesta mesa um professor da Polônia. Eu mesmo já estive com o Iberojur, tanto na Polônia quanto na Itália. Na Itália, em Pádua, estive 2 vezes, né? E Parma, Milão, outras vezes. Então, professor Fábio, essa oportunidade que o senhor abre para os brasileiros e demais mestrandos e doutorandos e professores dos países da América Latina, essa conexão, porque, embora todos venham com recursos próprios das suas universidades, muitos não viriam se não tivesse essas portas abertas. Então, queria fazer esse registro. Lá em São Sebastião, eu fiz uma comparação do sistema de proteção social da Espanha e de proteção social do Brasil. E eu usei o termo proteção social porque, quando a gente fala em seguridade social, ao menos na Espanha, em Portugal, ela é mais restrito do que quando falamos no Brasil, né? Então, por isso que eu uso o termo proteção social. De qualquer forma, lá eu falei em espanhol, porque tinha mais espanhóis lá, e hoje eu vou falar lentamente em português. Eu não vou me atrever a falar em italiano, embora lá em Milão, em janeiro, eu falei em italiano, porque eu li, né? Eu fiz a leitura e compreendi tudo, compreendo tudo. Poderia falar em portunhol, né? Mas o professor não vai entender, e só o professor Felipe entenderia. Então, como estamos com a maioria brasileiros, eu vou falar em português. E eu vou tratar de um tema que é a hora da vez, né? Nós tivemos, em 2021, a reforma tributária. A reforma tributária, professora Sara, que criou o IVA em Brasil. Só que em Brasil, o IVA é IVA dual, porque depois vou falar um pouco e, quando chegar em IVA, vou falar em espanhol, para poder entender. E também eu vou falar um pouco para vocês entender que a proteção social em Brasil tem uma financiação de uma parte igual à da Itália, mas igual da Itália só para a Previdência Social. Como a Previdência Social em Brasil está em cima da Seguridade Social, então vou falar de um conjunto de tributos
que garantem os direitos de seguridade social. Sim? Porque em Brasil, o término segurança social diz previdência social, assistência social, que é não contributiva, e a saúde, que é universal. Então, temos um sistema de financiação, porque a saúde em Espanha, em Portugal, em Itália se financia com recursos de impostos, sim? E nós financiamos uma parte com recursos de impostos, mas a maioria com recursos de cotizações, que não são as cotizações previdenciais, são outras cotizações. Temos um sistema que é diverso de todos os países que conosco. Né? Então, vou falar um pouco disto inicialmente, para depois, então, falar da reforma. Em Brasil, temos o que olhamos de sistema tributário e sistema tributário paralelo. Eu penso, professor Fábio, que só eu uso essa expressão, sistema tributário paralelo. E vou explicar por quê. Porque o sistema tributário em Portugal, em Itália, em Espanha, em Brasil é muito parecido, que basicamente são impostos, sim? Tem as taxas e as contribuições de melhoria. Nós temos contribuições que estão junto às previdenciais, que em pantalla olhamos contribuições especiais. Há professores em Brasília que dizem contribuições paraestatais, outros que dizem outras contribuições para diferenciar das contribuições de melhoria. Sim? Isto está reglado na Constituição, nos artículos 145 ao 156. Temos uma Constituição mais analítica que a Constituição de Itália, de Portugal, de Espanha. Temos praticamente as bases de cálculo, onde se vão criar a incidência dos impostos previstos na Constituição. Por isso que muitíssimas questões tributárias chegam ao Supremo Tribunal Federal, que em Brasil também hace às vezes de Corte Constitucional, sim? Porque temos muito detalhados as regras sobre especialmente de los impuestos, mas também das contribuições para a financiação da Seguridade Social. Para ter uma ideia, e pode mirar em la pantalla, a arrecadação presupuestária de los impostos e de las contribuições especiais, mas basicamente de los impostos, ano 2024 foi 1,031 trilhões de reais. E em 2025, 1,115 bilhões de reais. O que olhamos de sistema tributário paralelo, a receita pressupostária em 2024 foi de 1,337 bilhões de reais. Então, estou falando da receita da União, porque como temos um sistema federal, temos receitas tributárias dos estados e receitas tributárias dos municípios, que são os entes locais. E a União, de sua receita de impostos, teve uma receita mais pequena do que a receita das contribuições para a Seguridade Social. Por isso que chamamos um sistema tributário paralelo. E este ano,
Disculpe, ano de 2025, a receita das contribuições todas foi de 1.449 bilhões. Então, pegando 2025, das contribuições de Seguridade Social, 1.449 e dos impostos, 1.115 bilhões. A receita solo para a Previdência Social, ano passado, foi de 709 bilhões. A receita solo para a Previdência, aquela mesma que tem em Espanha, que tem em Portugal, que tem em Itália, que são as contribuições da empresa e do trabalhador. E a soma das receitas foi de 709 bilhões. O gasto solo do regime general, que é para os trabalhadores da iniciativa privada, porque os funcionários públicos têm outra. Sim? Ano passado, o gasto solo da Previdência Social foi de 1.030 bilhões. 1 trilhão. A receita foi de 709 bilhões. E lá, o gasto de 1.030 bilhões. Então, temos déficit entre a receita específica pela previsão social e o gasto solo do regime general pela previsão social de mais de 300 bilhões de reais. Para ter uma ideia, o que a União põe de recursos para a saúde de 213 milhões de habitantes, porque é universal, foi menor, foi de 200 e poucos bilhões, para ter uma ideia. Então, quando eu falo de previdência social, eu tenho que falar de los outros direitos de seguridade, porque quando eu tenho uma ampliação de los gastos da previdência social, eu tenho menos recursos para a saúde e menos recursos para a assistência social, que protege os mais vulneráveis. Sim? Muito bem. E a tributação em Brasil, em resto do mundo, a tributação incide sobre os bens e serviços, que aí vamos ter o IVA, sim? E que agora vamos ter, a partir do próximo ano, o IVA em Brasil. A renta, que é também tributada em todo o mundo. O patrimônio, né? Se tributa o coche, as casas, a terra, de todos, não? E também a forra, a remuneração de trabalho, que em Brasil chamamos folha de salário, que é a remuneração do trabalho, sim? Muito bem. Para falar sobre, antes de falar sobre a reforma em si, eu quero trazer para mirar aqui os gastos em 2024 e 2025. Eu vou me quedar com 2025, que é mais ou menos. Então, eu falei antes, a receita das cotizações, que são 7, además de las 2 que tem em Itália, temos mais 5. Mas não é só para financiar a Previdência Social, não? A receita foi de 1.449 bilhões. A despesa com Seguridade Social, 1.841 bilhões. Eu aqui não vou falar, mas hoje nós temos uma despesa com previdência, especialmente saúde e assistência social, que está inviabilizando gastos com infraestrutura, com educação, com outras questões em Brasil. Bom, como disse, o regime general,
que o regime general é todos os trabalhadores. Temos um regime general que administra os trabalhadores por conta alheia, por os trabalhadores por conta própria, os pequenos agricultores, todos. O gasto ano passado foi de 1 trilhão e 30 bilhões. Os servidores públicos, os funcionários públicos, têm um sistema de previdência social próprio, que desde 1998 estão se aproximando com o regime general. A última reforma previdencial que houve em 2019 praticamente igualou os sistemas, porque agora temos o mesmo limite máximo em la previdência obrigatória, que é de repartição simples, o mesmo limite máximo. Eu sou fiscal também em Brasil, né? E agora, quando os fiscais ingressam com a oposição, vão ter de proteção obrigatória o mesmo que um trabalhador da iniciativa privada tem, que hoje é 8.400 e poucos reais. E, se querem mais, vai para a voluntária, que já tinha para a iniciativa privada e que agora tem também para os servidores. Mas, para ter uma ideia de quanto é problemática a previdência social, vejam o regime dos funcionários civis da União, que é o ente central. Ano passado se gastou 110 bilhões de reais. E a receita, se pode mirar arriba, a receita foi de 43 bilhões. Então, se arrecadou 43 e se gastou 110. Mais de 60 bilhões de reais, que quem financia é que a população como um todo. Então, como temos muito tributo sobre consumo, quando eu vou comprar esta água no supermercado e uma pessoa que vive com um salário mínimo vai comprar, paga a mesma tributação. Então, a previdência social em Brasil, muitas vezes, faz o que olhamos solidariedade inversa, porque pego dos mais pobres para dar para os outros. E isso acontece também no regime general, sim? Mas não vou tratar disso, vou tratar sobre a financiação. Então, trago isto porque, quando eu hablo, recordas que de tributário das outras, a União, ano passado, arrecadou 1 trilhão 200 e poucos bilhões. Mas a União não se quedou com todos esses recursos, porque temos o que a doutrina chama de federalismo cooperativo. Uma parte do que a União arrecadou repassou para os estados e para os municípios. Então, daquele 1 trilhão e 200, a União se quedou com 700 e poucos bilhões de reais. Então, quando vamos financiar a educação, a infraestrutura, as outras coisas, temos esse recurso. Porque, basicamente, claro que a União tem outras receitas, né? Tem receitas, tem recursos pela exploração de minério e tudo, mas, basicamente, é a receita tributária que é a base da financiação do Estado brasileiro. Então, ha hecho essas considerações e agora vou retornar aqui para a reforma tributária. Prima da reforma, e ancora é assim, porque a reforma produzirá efeito a partir do próximo ano. Em relação à parte da União, e que diz respeito à Seguridade Social, a partir do próximo ano. E em relação à parte do IVA, que vai para os estados e municípios, empieza o próximo ano, mas há uma transição hasta 2032. Então, vai se poner em marcha lentamente. Mas a parte da União, não. E como era a tributação sobre consumo antes da reforma? Nós teríamos um IVA
trifásico, porque teríamos na parte da União, por meio de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, por parte de estados, que temos 26 estados e Distrito Federal, que são as unidades federativas médias. A União é a central, os estados são entes subnacionais, mas que congregam como na região em Itália, e depois região e província, o mesmo. E depois temos os entes locais, que são os municípios. Temos, em Brasil, 5.570 municípios. Temos municípios como São Paulo, cuja população é maior que 12 milhões de habitantes, maior que Portugal. E temos 4 municípios de Brasil que têm menos de 1.000 habitantes. Pequenas alcaldias que não há 1.000 habitantes. E as competências são as mesmas. Então, temos desafios muito grandes. Temos estados, como o estado de São Paulo, que tem uma população de quase 50 milhões de habitantes, e temos estados como Roraima, que se divisa com Venezuela, que tem 600 e pouco milhões de habitantes. Então, mas têm as mesmas competências. Muito bem. Os estados, então, tinham uma parte do Imposto sobre Consumo, que chamamos ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e dos Serviços. E os entes locais tinham que é só o Imposto sobre Serviço. Os outros todos, menos os 2 que pertenciam lá aos estados, que é de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual. Muito bem. Teníamos todas essas características: complexidade, cumulatividade, cobrança de origem. Então, se dizia que gerava muitas desigualdades em alguns estados, porque nos estados produtores, especialmente do Sudeste, então se ficavam com uma parte mais grande mas eu não comparto disso, porque a divisão depois dela equalizavam isto, mas também não vou tratar disto. Sim? E a ideia, como se ha hecho isto? Se pegou estes 3, que uma parte é de União, uma parte de Estado e de município, e se criou o IVA. Eu disse há pouco, IVA dual. Temos IVA dual, por exemplo, em Canadá e agora em Brasil. E por que também isto eu penso que só eu hablo? Porque normalmente quem habla disso são os tributaristas que se preocupam só de los tributos. E como eu me preocupo com os direitos sociais, especialmente o direito de saúde, de previdência e de assistência, que usam boa parte dos recursos tributários, eu hablo também dos tributos. Quando eu hecho minhas investigações de master, eu hecho todas as disciplinas, assinaturas de tributário, porque falei sobre as cotizações de seguridade, que é que eu chamo de sistema tributário paralelo. Então, eu entendo que o IVA dual vem atender a esta característica de Brasil, que tem o sistema tributário original e o sistema tributário paralelo. Porque a parte que coube a estados e municípios é a parte que chamamos de imposto sobre bens e serviços, e a parte da União, cotização sobre bens e serviços. A base tributária é a mesma, porque depois, além da emenda constitucional que ha hecho o cambio, a 132, temos 2 leis complementares que se aplicam a todos, que é 214 de 2025 e 227 deste ano. Então, esta lei, as 2 leis complementares e a emenda à Constituição, disse que se põe em marcha já
em la União, la parte da União, la cotização sobre bens e serviços, de forma general, próximo ano. Então, o próximo ano, nós vamos ter lá, depois eu retorno aqui, se dá tempo, que eu não tenho dúvida, mas aqui, hoje temos a mais dos impostos da União, dos impostos dos estados e do imposto dos municípios, nós outros temos 7 contribuições, 2 que já falei sobre a remuneração de trabalho, as outras têm característica de imposto. Por exemplo, sobre os ganhos. Como se diz ganho em Itália? As ganâncias. Sobre as ganâncias, há um imposto sobre a renda das empresas e há uma cotização sobre a renda das empresas, que é para a Seguridade Social. Teníamos uma sobrefaturação, que é para a Seguridade Social. Aliás, teríamos 2 sobrefaturação, uma que era para todo e outra para o seguro-desemprego. Sim? Temos uma contribuição sobre as apostas e também sobre a importação. Então, as 2 que é normal para todos vocês e mais 5. Destas 5, 3 vão ser substituídas pela contribuição sobre bens e serviços, que é a faturação, a faturação para os seguros de desemprego, se chamamos contribuição para o PIS, e ainda a contribuição sobre a importação de bens e serviços. Estas 3 vão ser substituídas pela CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Sim? Me gostaria de dizer. Então, disse assim, a Seguridade Social vai ter ganhos ou perdas? No meu sentir, vai ter ganhos. Por quê? Porque vai se ampliar a base de contribuintes. Vai ampliar. E como vai ampliar? Nós outros vamos ter, agora não, mas a partir do próximo ano, vamos ter uma tributação sobre o serviço mais ou menos como a Europa. Mais ou menos, sim. Vai ter a contribuição e também o imposto sobre bens e serviços. Hoje, sobre bens, temos uma tributação muito larga, mas sobre serviço não era muito larga. Então, vamos ter, e seguramente isto vai trazer repercussões nos trabalhos e nas relações de trabalho, em tudo isso, seguramente. Isto, a partir do próximo ano, já podemos antever isto, mas a partir do próximo ano vamos ver na prática, porque a parte que diz respeito a 3 cotizações que vão ser substituídas estará 100% em aplicação. Se disse muito bem desta nova forma de tributação, porque a ideia é ter mais transparência. E a ideia também seria trazer, uma das características seria trazer mais, garantizar a não cumulatividade. E também, além de bases ampla, aquele problema que era a tributação na origem não terá mais, porque será um destino. Então, aquilo que sustentam que os estados produtores tinham maiores condições, porque muitos dos tributos se quedavam assim, eu não vou dizer, mas tinha uma... Eu digo que não era solo de origem, porque era mista, porque tinha uma tributação que ficava com o estado de origem e uma que ficava com o estado de destino. Mas quando se habla teoricamente, se diz é de origem. E na prática era mais ou menos. Era uma parte para origem e uma parte por destino. Agora não terá isto. Agora será todo de destino. E se disse que vai ser simples. Aqui há uma pessoa que é procurador da Fazenda Nacional.
E estas cotizações todas são da União, porque a União é responsável pela Previdência Social e pelo regime general, também é responsável porque saúde e assistência social é repartida entre União, estados e municípios. Então, se a União também. Mas as cotizações todas são da União. Depois, a União repassa para o Fundo Nacional Estadual de Saúde e Fundo Municipal de Saúde. Então, se novamente o que chamamos de federalismo cooperativo. Mas as cotizações, quem administra é a União, ela que tem a competência para legislar e para cobrança. Então, se uma empresa, um trabalhador não paga, é executada pelos procuradores da Fazenda Nacional. E o tributo da União, que tinha mais discussão, era o tributo das cotizações, a COFINS, que é sobre a faturação, e também a contribuição sobre PIS. Os seguros, que eram os que mais tinham litígios judiciais. E a ideia é agora diminuir a judicialização, porque vamos ter a mesma base e tudo. E por isso se habla muito em cooperação, porque a base da cotização sobre consumo e o imposto sobre consumo será o mesmo. Teremos muitos desafios, porque vai haver uma centralização da arrecadação e que vai a ser isto, e a distribuição para os estados e municípios será um comitê. Este comitê foi criado este ano por esta lei complementar 214. E há discussões há menos de 6 meses para pôr em marcha, e há discussões qual é o juiz que vai julgar. É o juiz federal, juiz estadual, porque, como temos uma federação, temos a Justiça Federal, que julga tudo o que é da União, e a Justiça Estadual. Então, há muitíssimos problemas ainda, inclusive, assim, eu digo que não só relativo às normas, porque as normas estão postas. Agora é a execução das normas. Então, há, inclusive, problemas corporativos, delas fiscalização, delas procuradorias, de todo. Então, isto tudo, próximo ano, me comprometo de falar como estará já em marcha, porque se eu for a Padova em janeiro, que eu não sou segura se vou, porque já terá todo, ao menos, fixado nas normas. Vamos começar na prática, que é uma outra coisa. E eu penso que estou quase terminando. Há também outras. A reforma ha hecho um outro imposto que chamamos coloquialmente de imposto de pecado, sim? Porque é um imposto seletivo e tem os objetivos, por exemplo, meio ambiente, a saúde. Então, este imposto, a Constituição chama de imposto seletivo. Este imposto é da União, porque terminou o imposto sobre produtos industrializados. E a ideia é que não seja arrecadatório, mas eu tenho dúvida se a União, porque como as cotizações sobre bens e serviços têm que ser destinadas à saúde, à assistência, à previdência, eu tenho dúvida se será um imposto seletivo ou será um imposto arrecadatório. Teremos muitas discussões sobre isto. Bem, e eu, quando falo sobre o IVA, né, as características estão aí, não vou tratar especificamente de cada um, mas aquilo que era para ser muito simples já não será muito simples, porque a ideia era ter uma base única e com a mesma percentagem. Porém, o que é um hecho
muitas eu vou falar para não perder tempo em procurar. A ideia era ter a mesma base, a mesma alíquota, e para as pessoas mais vulneráveis ter de volta o que ha sido tributado, com o que chamamos de cashback. Porém, os lobbies que funcionaram em Congresso Nacional, temos, então, redução da alíquota para algumas atividades em 100%, para outras 60% e para outras 30%. Seguramente que isto vai ter judicialização, porque se a minha atividade não está incluída, e tem muito semelhante com a do professor Fábio, então, se eu vou na justiça, e como a justiça, os juízes em Brasil são muito proativos, eu não acredito que não serão proativos, é aquilo que eu chamo de ativismo judicial, certamente vão alargar isto. Alargar e acaba desigualando. A ideia não era isto. A ideia era para termos uma questão assim. Mas no que tange especificamente a financiação de los direitos de seguridade social, eu sou segura que não vai ter prejuízo, porque nós temos 7 cotizações, vão ficar com 5. Mas esta que substitui as 3 vai ter muito mais ampliação do que teníamos, muito mais arrecadação do que teníamos antes. Mas a minha preocupação é de que, se nós mantivermos esta ideia de ampliar a proteção, porque quando eu hablo de 1 trilhão e 30 bilhões, seguramente uns 200 bilhões que o INS paga é a flexibilização que os juízes han hecho para os assegurados pela Previdência Social. Há, por exemplo, nas cotizações de seguridade, partes muito subsidiadas. E esses subsídios que tinham destinos, por exemplo, trabalhadores de baixas rendas, hoje estão sendo usadas para trabalhadores por conta própria. E para ter uma ideia, o que pagam durante toda a vida laboral, em 11 meses têm de volta em prestações. Então, assim, e como em Brasil não se habla sobre os custos de los direitos, no Brasil se habla sobre os direitos. Eu penso que não só no Brasil, porque pegando o professor Bobbio, que é de Itália, quando tinha 91 anos, perguntaram para ele, o que te gostaria de fazer que não ha hecho na vida? Falar sobre a era dos deveres. Eu falei sobre a era dos direitos e não falei sobre a era dos deveres. E professor, falei isto em São Sebastião, professor de Portugal, em homenagem ao querido professor João, que está aqui, que também era professor jubilado, ele de Coimbra, professor de Coimbra. Ele disse, há um artículo que habla sobre a face oculta de los direitos. Los deveres, Casal está na base, los deveres e o custo de los direitos. Então, é uma outra charla por um outro momento, porque temos na academia, temos que nos preocupar que, se não pensarmos nos custos de los direitos e nos deveres, seguramente não vamos ter proteção para a geração futura. Eu digo que mais importante do que dar o melhor da proteção para as atuais gerações é garantizar também às futuras gerações proteção, não só com prestações econômicas, mas uma saúde de qualidade, porque se vocês miram ali, para ano passado, a União destinou à saúde
234 milhões. 234 milhões. Isso depois tem a parte dos estados e municípios, mas esses 230, 70% a União passa para os estados e municípios. Fábio está me cobrando com razão o tempo. Eu quero dizer que estou muito grata, professor Fábio, de tratar disto aqui, de dar esta oportunidade, porque é um tema que é muito atual em Brasil e eu vou aprofundizar e quero escrever sobre as cotizações, porque os tributários normalmente falam, os tributaristas falam mais, vão falar muito mais sobre o imposto sobre bens e serviços. Muitas graças a todos, muitas graças, professor, e também em seu nome quero agradecer esta oportunidade de estarmos novamente nesta casa, que é a terceira mais antiga do mundo. Sim, já falei isso na abertura, né? A primeira é de Itália, a segunda de Inglaterra e a terceira aqui, e a quarta eu penso que é a universidade que vocês representam. Muitas graças, devolvo a palavra. Graças, professora. Muito obrigado, professora Zélia, pelos seus dados técnicos muito importantes, uma reflexão importante sobre o direito da segurança social no Brasil e o direito tributário. Vou começar agora um textinho aqui em inglês, porque meu inglês não é tão bom, mas eu vou ler, né, para o professor Camille. We are honored to welcome Professor Kamil Zaradkiewicz, Justice of the Supreme Court of Poland and professor at the University of Warsaw, one of the most prestigious academic institutions of Central Europe. Professor Kamil Zaradkiewicz has built a distinguished academic and judicial career, successful combining scholars, research with the practical experience of serving at the highest level of the judiciary, Poland's judiciary. His work has made a significant contribution to the European legal debate, particularly in matters concerning the rule of law, the administration of justice, the protection of fundamental rights, and the contemporary challenges posed by emergency technologies. Beyond his outstanding academic and professional achievements, Professor Zaradkiewicz is also a valued collaborator and friend of the Iberojur. We have recently had the opportunity to share important academic events, including in this week at the University of Delft in San Sebastián, País Basco, and previously event in April 2026 in the city of Porto, where he contributed to scientific initiatives that strengthen cooperation among scholars and institutions from different European countries. Today, Professor Zaradkiewicz will address a topic of great relevance and contemporary importance. The topic is man superior to technology and machines or vice versa? The risks to AI legal personality. This subject invites us to reflect on one of the most pressing legal and philosophical questions of our time. I am confident that we are about to hear a rigorous, thought-provoking, and inspiring analysis of one of the major challenges facing contemporary legal system. Professor Camille, it's a great honor to have you with us in Salamanca in this seminar. Thank you very much for your presence and for your valuable contribution for our networking. Professor Camille, thank you. The floor is yours. Thank you very much. First and foremost, I would like to express my sincere thanks to the conference organizers, the Iberojur Institute and Professor Fabio Veiga especially, as well as the University of Salamanca.
for giving me the opportunity to participate in this conference and present my remarks and proposals to grant legal personhood to AI. Legal personality refers to rights, obligations, and responsibilities under the law. Article 12 of the 1947 Constitution of the German land of Bremen states that human beings are superior to technology and machines. In German, it's der Mensch steht höher als Technik und Maschine. 80 years ago, the drafters of this provision surely did not foresee that today this principle, which is more a declaration of values than even a classical programmatic norm, would take on a completely new meaning. At that time, a period of accelerated modernization and wartime experiences involving the use of technology more than for this time, for the purposes of military expansion and crimes against humanity, led to the conclusion that it was necessary to declare that technological progress and industrialization should serve humankind rather than be directed against it. As it aptly pointed out in the more recent doctrine, humanity stands above technology and machines is a simple statement dating from a time when no one was familiar with the concept such as artificial intelligence, facial and emotional recognition, or tracking. When read today, Article 12 of the Bremen Constitution directs us and our thoughts along entirely different lines from those followed by the drafters of the provision. One cannot agree with the assertion that such a declaration is devoid of any meaning today. The eminent German constitutionalist Joseph Isense describes this formulation as more socialist, a political pragmatic maxim. On the contrary, formulations of this kind should today be treated as a guidepost pointing to the correct direction of interpreting legal provisions in the event of clash between human values and interests and what might be described as the well-being of algorithms and the machines that utilize them. Regardless of the validity of the criticism of excessive anthropocentrism in the law, human welfare should always be precedence over the protection of the technology intended to serve it. It is therefore no coincidence that this provision from the Bremen Constitution has recently been highlighted in the context of development of artificial intelligence. In everyday life, we are increasingly aware not only of the expansion of AI, but also of the risks associated with it. This consists of the risk of all-encompassing control on the one hand and the manipulation of knowledge and information on the other, in both cases on a scale hitherto unimaginable. It is rightly observed in the recent literature that interactions between humans and machines, although there are also voices arguing that classical institutions of civil law and technology-neutral codifications like German or Polish civil codes remain sufficient solutions to the challenges posed by modern information systems. However, we must not lose sight of the fact that in the future we will no longer be dealing solely with the so-called instrumental perspective, as AI systems will operate to an ever greater extent independently of human will and control. When it comes to the operation of algorithms, the effectiveness of traditional safeguards designed to prevent unlawful state action in the form of fundamental rights and freedoms become questionable. Instruments such as classical civil law claims for the protection of personal rights also become inadequate. Legal doctrine emphasizes that granting legal personality of artificial intelligence
inevitably leads to AI systems being recognized as holders of even fundamental rights. This could then form the basis for resolving conflicts between the protected interests of machines and citizens' rights and freedoms. A clash between the two will inevitably confront us with the question of which values, freedoms, and rights will take precedence. Will they always be those that serve humanity? Can the dignity of machines, Germans say Maschinenwürde, established at the constitutional level following the Swiss concept of the constitutional dignity of creatures, take precedence over human interests? Such an approach, as is already rightly emphasized in legal scholarship, will extend constitutional protection to AI systems, would threaten the special position of human beings at the apex of the constitutional order, and would be contrary to our legal culture and fundamental constitutional principles. However, even if legal protection were to be established for the dignity of AI systems, the relevant constitutional provisions, just as in the case of the subjective protection of legal persons in the form of fundamental rights, would have to serve human beings rather than protect against them. It is also rightly pointed out that as long as AI systems are not capable of exercising individual freedom and self-determination, but serve humanity solely from a technical point of view, recognizing the dignity of machines in their case would be pointless. This approach would contradict the premise that the legal personhood of AI falls within the remit of legislative decision-making. Such a decision by the legislator, however, cannot be made in a generalized manner applicable to all AI systems. It requires differentiation, if only because of the varying degrees of technological development and autonomy of individual systems. Modern technologies entail risks no less significant than those associated with unchecked state power over citizens. And it precisely is in this context that it has become apparent that the instruments, especially of private law, are insufficient to protect individuals. Article 12 of the Bremen Constitution, innovative in its day and still relevant today, reminds us that from the perspective of safeguarding the fundamental values associated with human individuality, we must not allow machines to control humans, as if humans were mere tools. There must be no reversal of roles between machine and human. Similarly, we are reinterpreting today the words of the philosopher Günther Anders, who in a slightly different context and from the philosophical perspective wrote, I quote, "Machines are spreading. Every single machine possesses an innate, if I may use Nietzsche's expression metaphorically here, will to power. No machine is capable of resisting this will." Today, machines are, to an even greater extent, and by following paths that are increasingly dangerous for the protection of fundamental human rights, beginning to employ instruments that bear a striking resemblance to the will to act, whilst their power is becoming even more enigmatic to humans. This phenomenon is so worrying that a concept known as the digital impact of fundamental rights has been developed in legal doctrine, conceived as an institutional guarantee that safeguards the technical conditions for the functioning of the internet.
However, the protection of human rights against violations resulting from the operation of soulless and at the same time unaccountable algorithms has a much deeper significance. In the context under analysis, it is worth drawing attention to the phenomenon that can be described as categorical shift. It turns out that regarding the phenomenon of interference by modern technologies operating across borders and with ever decreasing human involvement, the need for protection at the constitutional and international level is shifting from vertical relationships between individuals and states to horizontal ones. This aspect has recently been recognized in recent legal literature. The role of states is becoming different from how it has traditionally been perceived. Instead of being the addresses of norms prohibiting interference in the sphere of human freedoms, the state is becoming the addressee of norms which require public authorities to introduce adequate and effective protective measures, not against the state itself, but against new and no less threatening phenomena in legal transactions. Meanwhile, typical constitutional fundamental rights and freedoms providing protection against unacceptable interference by public authorities, the so-called defensive rights, Germans say Abwehrrechte, do not directly affect horizontal relations, that is, relations between citizens. Nor do they have any direct effect on those who use AI tools to an unacceptable extent, or on the tools themselves, which may be described as autonomous. Despite the creation within the doctrine of public and constitutional law of the concept of so-called protective rights, which entail an obligation on the state to ensure that fundamental rights have a certain degree of impact in horizontal relations, even this framed, merely reflective scope of protection appears insufficient in this context. Protection in horizontal relations regarding technological threats is not merely a derivative. It is not simply a reflection of protection against excessive state interference. In practical terms, it concerns protection directly, specifically against digital tools or against those who use them in an acceptable manner. This is therefore not protection against the state authorities, but rather protection with the help of the authorities. Consequently, one should rather consider introducing a new generation of human rights or a new category of constitutionally protected rights, in a sense similar in nature to the traditional ones, as effective per se and determining the framework for the protection of spheres and values crucial to human functioning. But at the same time, such that they are directly addressed to equal parties who abuse technological tools, or to put it simply, against intelligent machines. The substance of these new legal institutions should consist of prohibitions on the expansion of digital tools into the sphere of human identity, protection against manipulation, the creation of digital copies of person's personality, including profiling involving the analysis of and combination of data to access a comprehensive picture of an individual, DNA, data on origin, assessments to a person's reliability based on their personality traits or social behaviors, in cases such as job recruitment or the ability to enter into contracts on the basis of commercial reliability, so-called social scoring or rating, etc. There are certainly many risks that we are not yet able to imagine, or which are so hypothetical today that we do not even consider the possibility of their emergence. One of the key risks is the potential lack of transparency in how algorithms function and draw conclusions, as well as the inability to recognize the language even they may use among themselves. Such autonomization of AI means that, in the words of algorithms,
humans become outsiders in relation to them, and in the future may even become a superfluous element or an enemy to be eliminated. It is difficult to accept that in the case of behavior based on such phenomena, particularly in private law transactions, the traditional instruments of contract or tort law, as we know them, will suffice. Nor will rules based on product liability provisions be sufficient, since an autonomous operating AI systems will no longer be merely a product, but rather a specific party to the transactions, even if it were not together makeshift solutions from existing legal frameworks. It seems that we should begin to seek alternative legal tools tailored to the needs of mass and only seeming anonymous transactions, in which AI systems act as new independent kind of players. It must be recognized that the specific nature of such trade requires, on one hand, the broader protection from the state through authoritative public law measures. On the other hand, as has been rightly pointed out, there is a scope for wider use of instruments designed to protect so-called collective interests, primarily those of consumers, and the law on combating unfair competition. To a certain extent, the evolution of the institutional framework for the protection of personal data and the association concept of the right to information self-determination already appears to be moving toward ensuring protection against various negative phenomena in the operation of AI systems at a horizontal level. These rights themselves are not new, but their content and above all, the subject matter of protection should be viewed differently from how they were viewed several decades ago, and certainly different from how the drafters of the Virginia Declaration of Rights of 1776, the 250th anniversary of which we are currently celebrating, envisioned them. This is not merely a matter of demanding that the state ensure an adequate protection at this level of statutory regulations, but of enshrining fundamental freedoms and rights that are directly enforceable under the Constitution itself against AI systems and the entities using them. In such a case, therefore, the state's active role as the addressee of these rights would amount to a mandate to create statutory, adequate, and effective implementing standards applicable to the state itself, alongside appropriate regulations of constitutional rank. To form such legal regulations is not very difficult to imagine. However, the practical enforcement may prove considerably more difficult. It is, after all, difficult to expect that the machine will always be obedient when sanctions are applied, for example, in the form of an order to cease certain practices. We may face the robot revolution or machine rebellion, so often depicted in sci-fi films and movies, in which victory will depend on factors beyond human control. However, one cannot place faith in the magical power of legal regulations without the appropriate tools to enforce them. One possible solution could well be the introduction of an automated and appropriately equipped system for pursuing claims for damages, replacing traditional claims brought through civil proceedings, so-called embedded law, i.e. the programming of legal consequences in the event of disruption or disruptions to the provision of digital services. Some scholars are already talking about post-apocalyptic law era. However, before the catastrophe already being predicted by some today comes to pass, attempts must be made to assess whether, and if so, what adequate and effective instruments, including those in the field of private law within the framework of fundamental rights, should be newly created. It is essential to develop tools to effectively combat phenomena such as massive online defamation, including the use of bots and other digital tools,
whose negative consequences can be truly unimaginable, both in the lives of individuals and in the operations of businesses. We are already facing well, we are already facing some of these threats and phenomena today. We can also see that the existing technological and legal tools for combating these dangerous phenomena are becoming increasingly anachronistic. Existing legal instruments, particularly those in the field of private law, often devised hundreds or even thousands of years ago, are, as the eminent Romanist Franz Viaker pointed out about 50 years ago, or 60 even, suited to the circumstances of the inhabitants of small Roman villages for whom they were created during the historical development of Roman law. The future shape of technological system, that is, over the next 10 or 20 years, is continuing unpredictable. Consequently, it is difficult to identify new appropriate legal instruments suited to the new challenges facing, for example, private law. One need to only look at the revolutionary changes in civil law over the past few decades, which proved major challenges for legislators, yet were a calm haven compared to the current technological revolution. They also demonstrate that civil law is increasingly ceasing to be civil and based on individual autonomy and the system of individually pursued claims. Not only are elements of public law meeting in it ever more deeply, but it is also beginning to be based on an entirely new system of protection. At present, attention is being drawn not only to interpretative difficulties, but also to the inappropriateness of applying criminal sanctions to AI systems. It is difficult to imagine effectively bringing individual claims against algorithms following an investigation into whether and to what extent, for example, the contractual balance has been breached, and all the more so given that these systems, despite their autonomy, at least for the time being, lack legal personality under civil law, as well as the fact that any claims for the removal of data and for a cessation of unauthorized data processing may only be resolved after many years of litigation. Algorithms are in the hands of large multinational corporations. They require a new system of oversight and other types of tools. Certainly, the first but not the only possible instrument of protection should be to extend the scope of pre-contractual protection for both consumers and human entrepreneurs. This should involve broadening information obligations and requiring AI systems to process only the data necessary for the conclusion and performance of a contract. So, despite numerous amendments to the still rather outdated civil codes from the second half of the 19th century and the first half of the 20th century need an update, recognizing the legitimacy of protecting the individual in the digital world from interference by other participants undoubtedly requires a reassessment of the fundamental functions of constitutional freedoms and rights, shifting the primary burden from relations with the state, where public authorities are the addressees of protective obligations, to commercial relations, including private law relationships. However, one cannot fail to notice the opposite trend either. The imposition on the state and public and administrative bodies of protective tasks, which until now had been the responsibility of those directly concerned and were carried out precisely through the use of instruments typical of civil law. In the latter case, however, we also face significant threats which the aforementioned Franz Viaker recognized long ago. As he wrote, the evil of the indoctrination of power
may once again creep in through the wide back door of manipulated software, and then with the inevitability of mechanisms that are opaque and therefore uncontrollable. In these circumstances, we must move beyond the traditional paradigm of fundamental rights as defensive rights and the traditional perception of their function in relation to the state authorities only. We must view human rights and freedoms in a more nuanced structural manner, considering the existence of threatening forces operating to an ever greater extent outside the state. This presumably requires a specific transfer to the realm of constitutional regulation of certain issues traditionally attributed to, for example, private law and the individual's autonomous participation in market dynamics. Those times are now a thing of the past. Thank you very much. Thank you very much. Professor Camille. Right. Okay. Já está, não? Thank you very much, Professor Camille. This interesting lecture. Now, moving on the short discussion, I have a question. It's not difficult. My question is, if one day an artificial intelligence system were capable of reasoning, learning, creating, and making decisions more efficiently than human beings, would the greatest legal risk be granting legal personality to AI or denying it? The risk is the question is this. Yes. Well, in my opinion, the legal personality in private law or granting a fundamental rights to the AI systems is not a question of how advanced they are, but rather the question how they are used or interpreted. Because it is, of course, possible to grant such rights to such systems. Like, for example, we have such rights granted already for or to the companies. Mm-hmm. But we must have in mind in such case that, as I said, that they are still only tools for humans. So they are operating to serve humans, not being the players with humans on the same level. So they do not have the rights which may prevail human rights. On the contrary, humans are also always on the top. Thank you. Thank you. Perguntas à audiência? Queres perguntas? O professor João tem aqui um microfone, se a equipe do Berjur puder ajudar. Estão aí? Alguém? O João, por favor. Está ali na mesa. João para o João. Aqui está o microfone. Obrigado. João Proença Xavier, parabéns à Zélia pela explanação e esperamos a nova legislação o mais rápido possível para a gente poder comparar. Mesmo assim, eu acho que está muito distante daquela que nós temos aqui na Península Ibérica. Mas eu vou guardar essa questão para o ano que vem, esperando a efetivação da legislação da Segurança Social no Brasil. My question will be also for dear Camille. Zara, congrats on your exposition. You are the best speaking Polish friend that I have. I understand you very well. I think you said we are in a faculty of law. We are all jurists. We are all law practitioners. So we are not going to allow the machine to replace us. So I think
we are all right for now. The question, it's a better one, I hope. It's a difficult one, but I think it's measured for you. In terms of actuality, what do you think it's the kind of jurist is getting around about using artificial intelligence in his work? They are lawyers adapting better, or are judges adapting and using it on real decisions for getting it right for the first time and quicker? And do lawyers help or do lawyers delay it? Thank you very much. In your own opinion, of course. Okay. The question is very difficult. The answer, well, probably will not be so complicated. I think we need such instruments, such tools as AI systems. We already use in our job. However, we have still hallucinations of AI systems. So sometimes we find cases which do not exist in real life. Last month, we had the Administrative Court of Poland ruling, the Supreme Administrative Court ruling that it is unethical to use AI systems in the way, not checking out whether the case the advocate is used, the plaintiff used, was real. But well, so we may, of course, we have to even nowadays we have to use such instruments, such tools. But in rulings, I mean, when we have to decide on cases before the court, I think the AI system will not or should not be the sole judge. I mean, the judge being the subject of ruling. Yes, the person who is ruling. Pardon? Yes, the judge or the parties may use, of course, the help from the AI. But what I think is that human judge has his feelings. You know, even mistakes are worth of being human judge. You can see the parties. You can feel their feelings. The situation, the system, the machine cannot recognize such circumstances. I think. Thank you. Já estamos com o tempo já limitado, embora temos tempo para almoçar tranquilamente. Se quiserem mais uma perguntinha, eu libero, e se não, queria convidar todos a vir aqui à frente e vamos tirar uma foto, porque aqui, esta sala é a sala dos graus, onde os doutores defendem as suas teses. Nesta sala, tem aqui ao lado a foto do rei, é uma sala importante na Faculdade de Direito. Então, estamos numa sala que muitos doutores já passaram por aqui e muitos virão, né? Vamos aproveitar, então, esse momento e queria agradecer e convidá-los todos para vir aqui à frente. Todos podem venir aqui para sacar a foto.